Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 1, tá bom? Esse capítulo 1 aqui, ele é uma canção, tá bom? Se fosse escrita em nossos dias, eu diria que é uma sofrência, uma canção fúnebre, muito triste, tá bom? Então, qual é o contexto histórico dentro do livro de Lamentações de Jeremias? Ele foi um livro muito bem pensado na hora de ser escrito ali. Então, já havia acontecido todos os fatos, no sentido de que Babilônia já tinha vindo, destruído o templo, destruído Jerusalém. E agora, a ideia que temos nesses versículos aqui é Jeremias sentado, né, inclusive na gravura, né, do estudo do Vensegni, tem Jeremias sentado dentro de uma caverna bem escuro, com uma fogueira ali atrás dele, bem escura ainda. Então, a ideia aqui é que já aconteceu todos os fatos e agora Jeremias, ele está lamentando pelo que aconteceu, ele está chorando por causa do sofrimento que teve e por causa da perda de Jerusalém. Tá bom? Como ela estava bonita antes e agora está desolada. Jeremias, ele usa uma expressão aqui de que às vezes é ele que está sofrendo, com certeza ele estava sofrendo, mas ele usa também a expressão como se ele fosse essa cidade, tá bom? Então ele usa a expressão como se ele estivesse falando na primeira pessoa, ele sendo essa cidade, Jerusalém, e clamando, chamando ao Senhor e se lamentando pelas coisas que havia acontecido, tá bom? Então, o que nós podemos aprender por meio dessa canção, essa canção triste aqui? Tem muitas, apesar de ser algo muito triste dentro das escrituras, nós temos muito aprendizados grandiosos para pegar para nós aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, vou começar no versículo 1 aqui, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Qual solitária está assentada aquela cidade, dantes tão populosa? Observe que Jeremias, ele sempre usa dois extremos aqui, né? Ele fala qual solitária era a cidade, né, agora assentada, como antes era populosa. Então ele faz essa comparação. Agora ela está triste, desolada, destruída, mas antes não, ela era populosa, né? Então observe bem nesse versículo esse contraste que ele faz de como era antes e como ficou agora. Tá bom? Então vamos lá. Ó, na verdade aqui eu vou falando para você, eu não vou ler todos os versículos, ó, mas do versículo do 1 até o versículo 7 fala sobre a descrição de como a cidade ficou, tá bom? Então o versículo 1 diz assim: qual solitária está assentada aquela cidade? O sentido assentada aqui é como se estivesse assentado sobre cinzas, de tristeza, tá bom? Jogando cinza ali sobre si. Qual solitária está assentada aquela cidade, dantes tão populosa? Tornou-se como uma viúva, a quem foi grande e entre as nações. Como a princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então ela era uma princesa entre as províncias, ganhava tributo, agora ela era tributária, tinha que pagar tributo. Toda essa tristeza veio aqui sobre ela, ela era a maior entre as nações. Essa canção aqui, que Jeremias descreve no sentido de que era uma mulher, né? A cidade era uma mulher e essa mulher ela fica viúva. Ela perde o marido e também perde os seus filhos. Ela está desolada agora e ninguém consegue consolá-la. Esse é o sentido aqui do versículo 1. O versículo 2 continua. Choras amargamente de noite, e as suas lágrimas estão correndo pelas suas faces. Entre todos os seus amantes, ela não tem quem a console. Todos os seus amigos se houveram traiçoeiramente com ela e lhe tornaram inimigos. Bom, a expressão aqui, né, que ela chora, né, amargamente, quando fala aqui que os seus amantes, né, voltaram para trás, aqui os amantes na interpretação são aliados políticos que ela havia conseguido ao longo do tempo, tá bom? Por exemplo, teve uma hora que ela era tributária de Nabucodonosor, né? Ela estava tributária da Babilônia, pagava imposto, mas ela quebrou essa aliança com a Babilônia. Vou ver se dá para trazer essa mensagem amanhã. Ela quebra essa aliança com,
com a Babilônia e se junta com o Egito, confiando que o Egito iria livrar, né? E Jeremias havia profetizado: não confia no Egito, é melhor a gente se entregar, né? Mas não, eles não fizeram de acordo com a palavra do profeta e deu ruim, né? Quando o Egito veio para salvar eles, o exército se retirou, né? O exército da Babilônia se retirou verdadeiramente, e aí isso deu um ânimo para ele: nós conseguimos, vencemos. Mas era só uma estratégia de guerra. Depois o exército veio com mais força ainda, e aí acabou derrotando aí a cidade, né? Então aqui quando ele fala: os meus amantes me deixaram, né? Aqui é o sentido de amante mesmo, porque a cidade de Jerusalém é o povo do Senhor, né? Então nós somos a noiva do Senhor, esse relacionamento conjugal. Então, quando eles deixam de buscar a Deus e começam a confiar em outras nações, então tá arrumando amante, porque já tem esse relacionamento com Deus, tá bom? Então tem esse sentido aqui no versículo 2, né? Que eles deixam e vão buscar os seus amantes ali. Outra coisa aqui, vamos lá, o versículo 7, né? O versículo 7 vai falar da lembrança do passado, de como ela era esplendora e como ela está atualmente. Olha a expressão que ele é usada aqui, ó. Versículo 7 diz: nos dias da sua aflição e da sua rebelião, lembrou-se Jerusalém de todas as suas mais riquezas e coisas, e tivera dos tempos antigos, quando caiu o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem socorresse, e o adversário as viram, e escarneceram de seus sábados, né? Aqui está falando que antigamente ela era feliz e não sabia, né? Acabou se envolvendo com o pecado, não se arrependeu e teve que ser destruída. Então ela está lamentando, mas aqui a gente consegue ver também que ela reconhece, né, que era por causa da rebelião dela. Ela se rebelou contra Deus, ela pecou. Tá bom? A gente consegue ver isso no versículo aqui. Agora, do versículo 8 até o versículo 11 aqui, a gente consegue ver aqui a causa do sofrimento de Jerusalém, que foi por causa do pecado. Então vai descrever um pouquinho disso aqui, ó. O versículo 8 diz assim, ó: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. A palavra instável aqui, né, ela tem outras traduções, significa impura, repugnante ou imunda, né? Vamos usar a tradução como impura aqui, que fica mais fácil aqui, ó. Então vamos ler de novo, ó. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez, ao invés de dizer estável, se fez imunda por causa do pecado. Todos os que a honravam desprezaram, porque viram a sua nudez. E ela também suspirou e se voltou para trás. Bom, essa parte aqui que viram a sua nudez, nós não temos as tradições e nem naquela época da pessoa andar sem roupa. Então, quando a expressão é dita que viu a sua nudez, ela ficou toda envergonhada e voltou para trás. Ninguém sai sem roupa na rua, ou está no aeroporto, no ônibus, sem roupa. Isso causaria muita vergonha. Então, ela torna-se para... Ela foi derrotada de tal maneira que ela está envergonhada, né? Esse é o sentido aqui da cidade. O versículo 9 é bem interessante também. O versículo 9 diz assim, ó: a sua imundície está nas orlas do seu manto. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, e não tem consolador. Vê o Senhor a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Bom, aqui eu achei muito interessante quando aqui no começo diz, né? A sua imundície está nas suas orlas do seu manto, né? Tem algumas traduções que vêm falando na sua veste ou na sua saia ali, mostrando que o pecado de Jerusalém, né? O pecado do povo de Deus era um pecado íntimo com o Senhor. Agora eu peguei essa expressão aqui na orla, né? Que essa orla ficava no manto, né? Uma pessoa que usa o manto ali, Salvador Jesus Cristo dava o manto. Quer ver? Eu peguei aqui uma escritura lá em
no Novo Testamento sobre esse manto de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 36, não, vou ler primeiro aqui Marcos 5, do 27 ao 30, é naquela ocasião em que tem uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos já, né? E aí quando Jesus está passando, aliás, Jesus Cristo estava indo curar a filha de Jairo, né, que havia morrido ali, né? Ele ia trazer ela de volta à vida. E aí quando Jesus Cristo vai passando ali, aquela mulher vai e toca nas suas vestes, né? E aí Jesus Cristo se vira e fala: quem tocou, né? Quem me tocou? Alguém tocou nas minhas vestes. Os apóstolos até ficam assim: mas como você diz quem te tocou? Olha que a multidão está te apertando aqui, tem muita gente. Mas ele sentiu sair virtude dele. E ali no Novo Testamento, quando fala que ela tocou nas vestes, né, do Salvador, não é bem nas vestes que ela tocou, tá bom? Ela tocou nas orlas da veste dele. As orlas eram uma trancinha que tinha o simbolismo de poder, tá bom? Então as pessoas tocavam nessas orlas e até conseguiam ser curadas. E ela já sabendo disso, ela foi lá e tocou na orla daquela veste ali. A gente consegue ver na outra escritura que eu tinha falado aqui, ó. Mateus 14, versículo 36 diz assim, ó: e rogavam-lhe para que ao menos lhe tocassem na orla de suas vestes. E todos os que tocavam ficavam são. Então, todos que tocavam ali na orla da veste de Jesus Cristo ficavam são, ficavam curados. E a mulher, sabendo disso, por isso que ela vem ali por trás e toca. Por que que ela estava escondida, né? Porque ela estava com aquele fluxo de sangue, né? E aquilo era uma vergonha para ela. Ela se sentia envergonhada, e também pela cultura da época. Se uma mulher naquela situação ela tocasse em um rabino, em um líder religioso, ele também ia ter que fazer um ritual de purificação para se tornar limpo também, né? Então ela faz isso escondido, mas o Salvador, isso são partes da crendice deles, né? Mas o Salvador não se importou com isso. Ele pegou e curou aquela mulher, né? Na verdade, ela tocou na orla das vestes dele e foi curada. Também nós vimos essa parte da orla das vestes quando Davi ele corta, né, o manto lá. É dito que ele corta o manto de Saul e depois ele fica arrependido por ter cortado. Por quê? Porque ele cortou foi a orla da veste lá, do manto de Saul, que simbolizava a autoridade que ele tinha recebido para ser rei. Bom, por isso que ele ficou arrependido lá, Davi, quando ele fez isso. Vamos continuar aqui a mensagem. Eu li aqui o versículo 9, né? Falando aqui sobre a orla, né? Do vestido aqui. E aqui, outra coisa também, né? No versículo 9, deixa eu ler o 9 de novo, ó. E a sua imundície está na orla de seus mantos. Nunca se lembrou do seu fim. Esse nunca se lembrou do seu fim é que ele nunca fez conta da consequência dos pecados que eles estavam fazendo. Eles faziam as coisas, só que eles não viam lá na frente as consequências desses atos. E por isso eles chegaram nesse estado aqui, tá bom? Então tem esse significado aqui também. Vou ler aqui o versículo 10 também. O versículo 10 diz assim, ó: E estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar o seu santuário as nações, acerca das quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Aqui foi uma vergonha muito grande para os judeus, quando a nação invadiu ali Jerusalém e eles entraram dentro do templo, porque dentro do templo não se podia entrar, né? Então eles entraram, saquearam todas as coisas ali, tá bom? Então tem toda essa problemática aqui também. E eles se sentiram muito envergonhados por conta disso aqui, por causa que eles invadiram o templo e viu outra nação invadindo ali, despurificando. O versículo 11 diz assim, ó: todo o povo, todo o seu povo andava suspirando, buscando o pão, e deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, ó Senhor, e contempla como sou desprezível, né? Aqui é interessante que o significado aqui é que eles trocaram seus tesouros por mantimento, por coisas que iriam manter eles vivos.
né? Eles trocaram aquilo que era mais precioso, ou seja, a ligação deles com Deus. Eles cortaram essa ligação com Deus, foram atrás de outros deuses, né? E agora eles perderam tudo isso e estavam mendigando comida para sobreviver. Que situação, né? Quem te viu e quem te vê, né? Acho que esse seria um bom ditado aqui para finalizar. Vou finalizar aqui com o versículo 13 e o versículo 19. O versículo 13 diz assim, ó: Desde o alto enviou um fogo em meus ossos, o qual se assenhorou deles, e estendeu uma rede em seus pés, e fez-me voltar para trás. Fez-me assolada e enferma todo o dia. Aqui quando diz que desde o alto enviou fogo, né, ele está falando aqui o seguinte: foi a Babilônia que veio e incendiou a cidade? Sim, mas eles estão reconhecendo aqui nesse momento que esse fogo não veio da Babilônia, esse fogo veio do Senhor. Deus está no controle e o castigo veio do Senhor aqui. Esse é o sentido aqui do versículo 13, né? Essa parte aqui também, rede aos seus pés, né? Aqui simboliza o adversário que colocou a armadilha para o povo do Senhor. E o povo do Senhor caiu nessa armadilha, cometendo vários e vários pecados, tá bom? E aí, finalizar aqui com o versículo 16 com vocês. O versículo 16 diz assim, ó: Porque essas coisas por essas coisas eu ando chorando, e meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o consolo, que devia restaurar a minha alma. E os meus aflitos estão desolados, porque prevaleceu o meu inimigo. Então a ideia aqui é que ele não tem mais consolo, né? Ele se sente desconsolado e também o inimigo prevaleceu contra eles. Eles foram vencidos pelo inimigo. Então eles, conforme eu falei, essa é uma canção muito triste, tá bom? Mas tem muitos ensinamentos. Quando a gente é vencido pelo inimigo, esse seria o sentimento de tristeza, de que não há consolo, todas essas coisas ruins. E isso serve como lembrete para que nós possamos ser valentes no Evangelho de Jesus Cristo e guardar os mandamentos do Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.